quero compartilhar uma palavra aí preciosa ao seu coração, que está no livro de Juízes, no capítulo 7, a partir do verso 1. Juízes, capítulo 7, a partir do versículo 1. Glória a Deus. Juízes 7, a partir do versículo 1. Amém, queridos? Eu quero compartilhar uma palavra com vocês, mas essa palavra é só para os valentes de Deus. Só para os valentes, tá bom? Tem valente de Deus aqui? Tem valente de Deus aqui ou não? Ih, eu acho que só tem em casa só. Eu acho que aqui não está tendo os valentes. Cadê os valentes de Deus? Dá um alô aí. Oh, glória a Deus. Ah, sim. Eu achei que só tinha em casa. Glória a Deus. Queridos, é uma palavra preciosa ao seu coração. O desejo do meu coração, é a minha oração, é que você saia daqui de verdade como um leão e não como um gatinho assustado e medroso. Amém? Eu não vou ler todo o texto, mas é Juízes do capítulo 7, do verso 1 ao 22. Eu vou citando alguns versículos à medida que eu for discorrendo aqui no texto, para nós ganharmos um tempo aqui. Mas esse texto, queridos, eu vou dar um pano de fundo para vocês aqui. Esse texto ele nos fala sobre Gideão, que foi um juiz no povo de Israel, e os seus 300 valentes, queridos, que venceram aí um exército de 135 mil homens. Gideão, com 300 homens, venceram um exército inimigo de 135 mil homens. Se não tivesse aqui registrado na Bíblia, eu ia pensar que isso é ficção, né? Que isso é historinha, que isso é conto de fada. Mas isso verdadeiramente aconteceu, queridos. Só para a gente ter uma ideia aí, 300 para 135 mil homens, dá uma proporção aí de 450 por 1. Cada um homem que estava com Gideão enfrentando 450 homens. E isso aconteceu de verdade. A gente sabe, queridos, que humanamente é impossível se vencer uma batalha dessa. 300 homens vencendo aí um exército de 135 mil homens. Porém, essa história aqui ela é verdadeira, ela não é um conto de fadas, como eu disse. Romanos capítulo 15, verso 4, diz que tudo que foi escrito no passado foi escrito para nos ensinar, para nos dar lição. E eu acredito então que essa história foi registrada aqui nas páginas da Bíblia Sagrada para nos ensinar, né? Essa história desse exército foi escrita para registrar lições importantes, principalmente para nós aí que pertencemos ao exército de Cristo, queridos. Que a Bíblia fala também, em 2 Timóteo capítulo 2, do verso 3 ao verso 4, que nós fomos arregimentados, alistados no exército de Cristo. Fala que, aqui é Paulo falando para o seu discípulo Timóteo, fala: Timóteo, como um bom soldado de Cristo, suporte comigo os sofrimentos. E como um bom soldado de Cristo também não se embarace, não fique enredado com as coisas dessa vida, já que a gente deseja agradar aquele que nos alistou. Então nós estamos alistados no exército de Cristo. E aqui nós estamos vendo uma história aqui desses homens, de 300 homens que venceram 135 mil de um exército inimigo, né? Então nós vamos aprender algumas lições aqui nesse texto, como soldados de Cristo, como a gente andar em vitória aí, né? Algumas lições importantes que nós vamos aprender com esse exército aqui. Primeira coisa eu quero perguntar para você: você já foi alistado no exército de Cristo, querido? Porque se você não foi ainda, o nosso general, o nosso comandante, ele não conhece derrota, né? E nós temos a certeza, nós vamos enfrentar muitas batalhas, mas com o nosso general nós temos a certeza de ter vitória. Muitas vezes somos atingidos, muitas vezes acabamos machucados, feridos, mas a vitória é certa com o nosso general. Amém, amados? E aqui eu quero ver algumas lições que nós vamos aprender nesse texto aqui. O tema dessa ministração que eu coloquei, não sei se dá para
projetar aí, eu coloquei o tema dessa ministração de 300. Apesar da imagem ser a imagem de um filme bem conhecido, do Rei Leônidas, com os 300 ali de Esparta, uma história bem interessante, né? Apesar da imagem ser essa, eu peguei a imagem para pregação aqui, mas não é sobre esses 300 que eu vou falar não. Os 300 que eu vou falar é sobre os 300 de Gideão, os 300 valentes que estavam com Gideão. Então vamos lá. Juízes capítulo 7, a partir do verso 1. O verso 1 e o verso 2 eu quero ler com você. Diz assim: de madrugada, Jerubaal, isto é, Gideão e todo o seu exército, acampou junto à fonte de Arode. O acampamento de Midian estava ao norte deles, no vale, perto do monte Moré. E o Senhor disse a Gideão: você tem gente demais para eu entregar Midian nas suas mãos, a fim de que Israel não se orgulhe contra mim, dizendo que a sua própria força o libertou. Primeiro, queridos, eu falei que ia dar um pano de fundo aqui, acabei não falando, mas aqui, Israel, o povo de Deus, estava sendo oprimido pelos midianitas, porque tinha se desviado dos mandamentos do seu Deus. E aqui, quando nós vamos ler a história, diz que durante 7 anos, os midianitas estavam ali saqueando Israel. Diz que Israel empobreceu de tal maneira, queridos, que os midianitas vinham como nuvem de gafanhotos, e tudo que eles plantavam, vinham os midianitas, destruía, saqueava, né? E eles estavam sofrendo muito nas mãos de Midian. E aqui é quando Deus, o anjo do Senhor, aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, né? E ali ele começa a falar com Gideão, e chama Gideão para ser um libertador do seu povo, né? E Gideão, é interessante que nessa história, quando o anjo do Senhor aparece a Gideão e fala: o Senhor é contigo, poderoso guerreiro, Gideão fala para o anjo do Senhor: mas, Senhor, se o Senhor é conosco, o que é feito das tuas maravilhas? Por que a gente está desse jeito? Por que o povo está assim? Cadê as maravilhas do Senhor? Né? Mas o anjo continua falando com Gideão, né? Na força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. E aqui eu quero dar uma paradinha e dizer para vocês, queridos, às vezes nós não nos sentimos como um poderoso guerreiro. Às vezes a gente está se sentindo não como um leão, né? Mas como um gatinho. Mas se o Senhor está conosco, e ainda o Senhor diz assim para Gideão: na força que você tem, vá libertar Israel das mãos dos midianitas. Às vezes a gente acha que a gente não tem força, mas se o Senhor está conosco, nós temos força, querido. Se o Senhor está conosco, nós podemos mais do que nós pensamos. Amém? Mas a primeira coisa que eu quero compartilhar ao seu coração, dentro do verso 1 e do verso 2 que eu li para vocês, é que toda a glória deve ser dada a Deus. Aqui fala que Deus falou para Gideão: você tem gente demais com você, Gideão. Tinha 32 mil no exército de Gideão, e ele fala que tinha gente demais com Gideão ali, para entregar os midianitas nas mãos de Gideão. E aí Deus pega e fala para Gideão assim: diga a todos aqueles que estiverem com medo que vão embora, que volte para casa. Diz que nessa primeira, quando Deus fala isso, diz que 20 mil voltou para casa embora. Mas a primeira coisa que eu vejo aqui, queridos, muitas vezes Deus permite que nós estejamos em situações de aparente desvantagem, ou situações que nos parecem impossível a gente ter vitória, para que quando a gente tiver vitória, a gente não venha dizer que a gente ganhou na força do nosso braço. Já era uma desvantagem grande, 135 mil para 32 mil homens, mas Deus ainda fala para ele: tem muita gente com você ainda, Gideão. Para não dizer que foi na força de vocês, que vocês ganharam essa batalha no poder de vocês, manda que vá embora aqueles que estiverem com medo, porque tem muita gente ainda. E eu vejo nisso, como eu disse aqui, queridos, e Deus permite isso. E aqui eu quero trazer para a nossa vida, que muitas vezes Deus permite situações que nós estamos de aparente desvantagem,
situações que nos aparecem, que parece ser impossível, nós temos vitória sobre os nossos inimigos, mas Ele permite situações assim, que às vezes cheguem de tal forma, queridos, para que quando nós tivermos vitória, você tenha certeza, nós tenhamos certeza que a vitória veio pela mão do nosso Deus. A gente não vai falar que é na força do nosso braço, a gente não vai falar que foi na nossa capacidade, na nossa inteligência, porque eu consegui isso, mas a gente vai ter certeza que foi o Senhor, e toda a glória vai ser dada ao nosso Deus. Amém, queridos? Tem um texto, eu vou só citar ele, que está em 2 Coríntios, capítulo 12, do verso 7 ao verso 10, é aquele texto que fala, que Paulo, ele diz assim que, para impedir que eu me gloriasse, por causa das grandezas das revelações que foram me dadas, foi-me dado um espinho na carne, um mensageiro de Satanás, a me esbofetear, e 3 vezes eu roguei ao Senhor para que o tirasse de mim, mas Deus não tirou, queridos. E Deus disse para Paulo: a minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Mesmo com esse espinho, alguns estudiosos dizem que poderia ser uma enfermidade nos seus olhos, algo que Paulo tinha, uma dificuldade na sua visão, mas independente do que seja, era algo que afligia Paulo. Paulo rogou várias vezes ao Senhor, mas Deus permitiu que Paulo continuasse com aquilo, para saber que era no poder de Deus, era na graça de Deus, e o meu poder se aperfeiçoa na sua fraqueza. Então às vezes tem situações, queridos, que eu acredito que Deus permite nas nossas vidas, para que a gente entenda, que nós dependemos dEle, que sem Ele nada nós podemos fazer, para que a gente não venha se gloriar na nossa força, mas que é Ele na nossa vida. Amém, queridos? Essa é a primeira lição que eu aprendo aqui nessa história de Gideão, quando Deus fala para ele: manda voltar, Gideão, todo mundo que tiver com medo, manda ir embora para casa, porque tem gente demais, pode ser que vocês vençam e venham se achar achando que foi vocês. Então, para que vocês tenham certeza que não, pode mandar embora os medrosos. Amém, amados? A segunda lição que eu aprendo nesse texto está no versículo 3. Olha o verso 3. Anuncie, pois, ao povo que todo aquele que estiver tremendo de medo poderá ir embora do monte de Gileade. Então 22.000 homens partiram e ficaram apenas 10.000. Olha só, era 135.000 do exército inimigo para 32.000. A hora que falou para os medrosos ir embora, 22.000 foi embora, ficou só 10.000. Antes era uma proporção aí de, se eu não me engano, eu acho que era de 13 para 1. Agora olha como que ficou essa proporção. Ficou apenas 10.000, queridos. Agora o que é que eu aprendo aqui? A segunda lição: covardes e medrosos não podem ir para a guerra. E aqui eu estou falando, queridos, com soldados de Cristo. A Bíblia faz uma analogia e ela nos chamando de soldados, que fomos arregimentados, alistados no exército de Cristo. Como um bom soldado de Cristo, eu quero dizer para vocês, como Paulo diz para Timóteo: suporte comigo os sofrimentos de Cristo. Não se embaraça com as coisas dessa vida não, mas vamos junto nessa guerra. Mas o texto diz aqui: medrosos, covardes, não podem sair, não podem ir à guerra. Mas pastor, o senhor quer dizer que o senhor nunca teve medo, o senhor não tem medo, né? Queridos, quando a gente fala de covardes e medrosos, não são aqueles que têm medo. É impossível que em determinados momentos, situações que a gente enfrenta na nossa vida, é impossível que num momento ou outro a gente não sinta medo. A gente sente. Às vezes você está sentindo medo de resolver essa situação financeira, né? Você está sentindo medo, como é que vai ficar essa história no seu casamento, com o seu filho, com a sua família. Você está sentindo medo dessa enfermidade que você foi acometido, ou na sua família. Você está sentindo, de alguma forma, o medo tenta te dominar. A gente sente medo? Sente. Mas quem são então os covardes e medrosos, queridos? Esses são aqueles que não enfrentam os seus medos.
Covardes e medrosos são aqueles que deixam o medo paralisar eles, de modo que eles ficam infrutíferos, e eles não avançam, eles não vão para frente. Então não é que não sente medo, nós sentimos medo, mas o que a gente não pode deixar é que esse medo nos paralise, e nos impeça de avançar, nos impede de avançar profissionalmente, nos impede de avançar ministerialmente, nos impede de avançar nos nossos relacionamentos. A gente não podemos ser covardes, não podemos ser medrosos, deixar que o medo nos domine a ponto de que a gente não avance. Covarde, medroso e medrosos não podem ir à guerra, é o que diz o texto, manda os medrosos que voltem. Um outro texto, querido, que está em Deuteronômio capítulo 20, verso 8, eu só vou citar. Lá nesse texto vai falar sobre as leis da guerra. E nas leis da guerra, lá no Velho Testamento, Deuteronômio 28, dizia que os covardes e medrosos eram para eles irem embora para casa, para que eles não viessem desanimar os seus irmãos. Por isso que covarde e medroso não pode sair junto na batalha com os outros soldados, junto com os seus irmãos. Alguns motivos, eu quero dar aqui, alguns motivos pelos quais os covardes e medrosos não podem ir à guerra. Preste atenção. Por que ele não pode ir à guerra? Porque ele tem medo do que possa acontecer. Você já viu isso? Pessoas que às vezes ficam na mesmice, porque ela tem medo de avançar e do que pode acontecer. Ela tem medo de sair daquela zona de conforto. Ela tem medo, vai que acontece algo ruim, vai que eu não consigo, e ela quer ficar naquela zona de conforto, e ela tem medo de se machucar, ela tem medo de perder sua vida. Covarde e medroso, ele não pode ir à guerra porque ela tem medo de supostamente perder aquilo que conquistou. Eu já conquistei certa coisa aqui na minha vida, eu não vou arriscar isso aqui não, vai que eu arrisco e vou perder isso que eu conquistei. Querido, deixa eu dizer algo para vocês, tudo que nós temos e somos é do Senhor, e vem dEle. E aqui eu quero te encorajar, se o Senhor está te mandando aí a tal lugar, fazer tal coisa, não tenha medo, ainda que aos olhos humanos pareça loucura, não tenha medo. A coisa mais triste que tem é nós nos acovardarmos e deixarmos de viver o melhor de Deus por medo de avançar, medo de perder, medo de se machucar. E eu vou dizer para você, às vezes na nossa caminhada, na batalha, porque nós estamos em batalha, somos soldados, estamos indo para as batalhas, estamos indo para as guerras, e às vezes nós vamos nos ferir, nós vamos nos machucar, mas tenha certeza de uma coisa, soldado valente, no final a vitória é nossa. Por quê? Porque nós temos um general que não conhece derrota. Só que em inúmeras passagens da Bíblia você vai ver ele nos dizendo, seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque eu estou com você por onde quer que você andar. Mas ele diz nesse texto, mande os covardes e medrosos voltarem. Outro motivo, por que medrosos e covardes não podem sair à guerra? Como eu disse, ele nunca se arrisca, mas ele também não conquista nada. Os covardes e medrosos, queridos, têm medo de arriscar. Tem medo de arriscar, fica naquela zona de conforto, mas também não conquista nada. Saia dessa zona de conforto, querido. Confie na palavra do seu Deus. Eu me lembrei aqui, eu me lembro do texto de Abraão, do chamado de Abraão, quando Deus fala para Abraão, Abraão, sai da tua casa, do meio da tua parentela, vai para a terra que eu te mostrarei, vou te abençoar, abençoarei os que te abençoarem, amaldiçoarei os que te amaldiçoarem, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Agora Abraão saiu, sem saber para onde ia. Abraão não saiu só depois que falou que Deus deu toda a provisão, mostrou o lugar certinho, deu cartão de crédito para Abraão, está tudo garantido, agora você vai para tal lugar. Não, Abraão saiu confiando em Deus. Confiando em Deus. Por que os covardes e medrosos não podem ir à guerra? Ele prefere viver na mesmice, escravizado numa vida medíocre, sem sabor, do que ir à luta, do que se arriscar.
muitas vezes vai ser atingido, vai ficar machucado, né? Mas como eu disse, no final tem a certeza de ter vitória, mas ele prefere ficar na zona de conforto. Por que medrosos e covardes não podem ir à guerra? Porque ele coloca em risco a vida dos seus companheiros. Já pensou irmos à guerra com pessoas medrosas, pessoas covardes? No momento que você precisar, cadê o seu companheiro? Foi embora. A hora que a guerra ficou acirrada, a hora que está pegando mesmo, o bicho está pegando, você está contando com o seu irmão, você está contando com aquele que está do seu lado, você está contando com o seu irmão para interceder, para estar junto, para não desistir. Cadê ele? Ele não pode, covardes e medrosos não podem, porque ele coloca em risco a vida de seus companheiros. A qualquer momento ele pode abandoná-los e pode deixar de protegê-los. Por que covardes e medrosos não podem ir à guerra? Eu citei um texto aqui, Deuteronômio 28, que era uma das leis da guerra. Sabe por quê? Porque em determinado momento, se você sai à guerra, nós estamos aqui, queridos, num exército. Nós somos soldados de Cristo. Nós estamos batalhando. Deus tem nos dado objetivos. Deus tem nos dado sonhos para conquistar. Deus tem nos dado metas, especificamente falando como igreja, Pastor de Marília. Agora nós precisamos andar com pessoas corajosas, com pessoas valentes, porque se nós estamos com pessoas medrosas, com covardes, você está andando, em determinado momento, essa pessoa, ela pode te desanimar, com palavras que desanimam, né? Essa pessoa medrosa, essa pessoa covarde, o que ela fala, a ação dela, pode desanimar tanta gente, e Deuteronômio 28 diz isso, esses mandem embora, porque eles podem desanimar os irmãos. Lembra o episódio de quando o povo de Israel estava para entrar, tomar posse da promessa de Deus, da terra prometida? Foi enviado 12 espias para ver a terra, e 10 desses 12 foram covardes e medrosos. 10, eles viram a terra era fartura, mas eles olharam para os gigantes, eles olharam para as cidades fortificadas, eles olharam para tudo isso, né? E se acovardaram, e por isso não herdaram. E olha só o que acontece com o covarde e medroso. Diz que esses 10 espias, eles desanimaram toda a congregação. Por isso que a gente não pode andar com covarde e medroso. Por isso que covarde e medroso não pode ir para a guerra, porque ele pode desanimar toda uma congregação, toda uma igreja. Toda uma igreja. Diz que o povo não entrou, por causa desses 10 espias, desanimou todo mundo, diferente de Josué e Caleb. Josué e Caleb falou, que é isso, gente? Vamos lá, vamos subir, se o Senhor estiver conosco, a gente vai devorar eles como se fossem pães. Eles não ignoraram a circunstância, eles viram que tinham gigantes, eles viram que eram cidades fortificadas. Não é você ignorar as circunstâncias, mas eles não olharam para isso, eles olharam para Deus. Tanto é que eles falam, se o Senhor estiver conosco, a proteção dele se foi. Eu não sei como Deus vai fazer, mas Deus vai nos dar vitória, porque Ele nos prometeu que essa terra é nossa, Ele vai nos dar vitória. Agora quem é covarde fica olhando para o gigante, quem é covarde fica olhando para a cidade fortificada, quem é covarde fica olhando para os problemas, e não olha para a palavra do seu Deus, e além de desanimar e não tomar posse, ele pode desanimar outros também. Covardes e medrosos não podem sair à guerra, por quê? Ele não confia, e ele não baseia suas decisões na palavra do seu general, da sua liderança, mas sim naquilo em que a maioria pensa. Os covardes e medrosos, queridos, é aquela frase que nós conhecemos, é o Maria vai com as outras. Está todo mundo indo, eu vou também. Ele não baseia a sua decisão no que diz o seu líder. O que o meu líder diz, vamos lá gente, a gente vai conseguir, a gente vai vencer, a gente vai conseguir esse projeto, Deus vai fazer, Deus não vai nos fazer romper. Não, pastor, mas tudo está dizendo que não, o senhor fica insistindo nisso, está todo mundo fazendo isso, está todo mundo assim, os outros estão saindo, está acontecendo isso, está acontecendo aquilo, e se baseiem nas circunstâncias, no que vê, e no que a maioria está falando. Se baseiem no que diz o seu Deus, se baseiem no que diz a sua liderança, direcionada pelo seu Deus.
E os covardes e medrosos, queridos, são os que se baseiam nas circunstâncias e são aqueles que vão pela maioria. Ele não olha para a palavra do seu Deus e nem para a sua liderança. E aqui eu quero dar uma ênfase, não porque eu estou como um líder aqui, queridos, como, pelo menos na minha visão, eu vejo que nos dias de hoje, as pessoas não têm dado tanto valor aos seus líderes, a palavra dos seus líderes, a direção dos seus líderes. Eu sei que tem líderes ruins, eu sei que tem líderes que lideram, para o seu próprio benefício, não estão se preocupando com o rebanho do Senhor. Tem, em todo lugar tem, mas tem muito homem e mulher de Deus que tem pagado um preço para pastorear o rebanho de Deus, que tem cuidado do rebanho de Deus como Deus quer, como diz lá em Pedro, pessoas que têm pagado um preço, e a vontade de Deus é que você siga a direção desses líderes, como diz em Hebreus capítulo 13, obedecei aos vossos guias, porque eles cuidam de vocês como quem deve prestar contas. Obedeçam para que o trabalho deles seja um prazer, uma alegria, e não um peso, Em terceiro lugar, uma terceira lição que eu vejo nesse texto, no verso 4 ao verso 7 de Juízes, diz assim: mas o Senhor tornou a dizer a Gideão: ainda há gente demais, desça com eles à beira d'água, e eu separarei os que ficarem com você. Se eu disser este irá com você, ele irá, mas se eu disser este não irá com você, ele não irá. Assim Gideão levou os homens à beira d'água, e o Senhor lhe disse: separe os que beberem a água, lambendo-a como faz o cachorro, daqueles que se ajoelharem para beber. O número dos que lamberam a água, levando com as mãos a boca, foi de 300 homens. Todos os demais se ajoelharam para beber. O Senhor disse a Gideão: com os 300 homens que lamberam a água, livrarei vocês e entregarei os midianitas nas suas mãos. Mande para casa todos os outros homens. Olha só, isso é loucura. Novamente eu quero relembrar, o exército que eles estavam lutando era com um exército de 135 mil, e eles tinham 32 mil, mandou os medrosos embora, 22 mil medrosos, covarde, foi embora, ficou só 10 mil, dos 10 mil, ainda Deus fez uma seleção aqui, vá com eles até ali, até o riacho ali, e separa aqueles que beberem a água, levando como faz o cachorro, levando com as mãos, daqueles que se ajoelharem para beber. O que é que isso nos ensina? De acordo com alguns estudiosos, queridos, uma coisa que eles falam sobre isso, é sobre a vigilância. Aqueles que pegaram a água com as mãos, trouxeram até a boca, e tomaram, assim como o cachorro pega com a língua e traz, eles trouxeram, continuaram focados, continuaram vigilantes, sem se abaixar, sem abaixar os olhos para tomar ali a água, mas eles trouxeram. Isso nos fala sobre o quê? Vigilância. É com esses que são vigilantes, ou seja, nós temos que ser fortes e corajosos, mas nós precisamos também ser vigilantes. É com esses que você vai à guerra, Gideão. Pessoas que não são medrosas, são pessoas fortes, são pessoas corajosas, mas são pessoas também vigilantes. Você pode falar comigo? Vigilantes, fala comigo, vigilantes. A palavra de Deus diz assim: orai e vigiai, para que não caiam em tentação. Eu aprendi um dia com um pastor amigo meu, que ele fala que a nossa vida cristã, ela precisa ter, como um barco que precisa ter 2 remos, oração e vigilância. Os 2 remos, oração e vigilância. E esses 2 precisam funcionar, queridos. Por quê? Porque às vezes você pode ser uma pessoa de muita oração, conhece a palavra, ora muito, mas se não vigiar, a gente pode cair na cilada de Satanás. A gente pode cair aí na armadilha do inimigo. Então é orar, mas também vigiar, porque senão nós podemos ser atingidos, e ser atingido feio pelo inimigo das nossas almas.
Então quem vai à guerra, queridos, forte, corajoso, mas não é só forte e corajoso, vigilante. Aqui eu quero dizer algo na prática para vocês. Como que algo que a gente pode colocar na prática aí? Um exemplo. Você falar aqui dos homens aqui. Você sabe que você já no seu passado você foi muito mulherengo, teve muito problema com mulheres. Você sabe que o homem aí às vezes é difícil conter os seus olhos. Às vezes vê aquela mulher bonita, aquele corpão, né? E o homem de você ali, desviar os seus olhos. E você é um homem de Deus. Você quer agradar a Deus, você tem andado numa vida de santidade. Mas você sabe que todos os dias no seu caminho, no caminho do seu trabalho, você sabe que por uma rua que você passa, ali em certo lugar tem determinada mulher, uma mulher muito bonita, e que se veste de forma que chama atenção. E aquela mulher começa a dar uma olhadinha para você, e aquilo desperta algo em você, aquilo chama atenção, porque é uma mulher bonita. E o jeito que ela se veste acaba despertando, e você sabe que aquilo mexeu com você. O que é a vigilância? Você falar assim, não, mas eu sou homem de Deus, eu tenho orado, eu estou fortalecido, eu estou firme na rocha. Não, a vigilância, querido, sabe que está passando por isso? Muda o seu caminho, vai por outra rota. Você sabe que se você continuar por ali, você pode, uma hora ali, o diabo pode te dar uma rasteira. Então muda a sua rota, muda o seu caminho. Eu não vou dar sopa não, já tive problema com isso, não vou dar sopa para isso não. Ainda que for preciso andar alguns quilômetros a mais, mas eu vou mudar e não vou ficar dando sopa para o diabo não. Vigilância. Você já teve problema com bebida. Aí você sabe que a mesma história, no caminho para o seu trabalho, você passa na frente de um barzinho, onde tem antigos amigos, bebendo cerveja, né, bebendo coisas que antes você tinha muito prazer e você ficava com eles ali. E você sabe que você sempre passa ali, eles acabam saudando você, e falou, vem aqui fulano, tá, vamos tomar uma cervejinha, só um golinho. Você fala, não, tá, não vou beber não quero não, obrigado e tal. E sempre passa ali, mas eles sempre ficam ali chamando você. E você já teve muito problema com bebida no passado. E às vezes de repente você passa por ali, tem algo que você está lutando ainda contra aquilo. Você vai ficar dando sopa passando por aquele lugar? Foge disso, vigia, foge. Nós vemos o texto de José do Egito lá, quando ele foi tentado pela mulher de Potifar, que queria se deitar com ele, vezes após vezes, diz que ele saiu correndo, deixou a túnica na mão da mulher, ele não ficou ali, eu sou forte, não, ele saiu correndo. Então, queridos, é ser forte, é ser corajoso, mas é ser vigilante. O que é que você precisa? O que é que nós precisamos vigiar? Qual a área da sua vida que você precisa ser mais vigilante? Cuidado, querido. E quando eu falo aqui cuidado, não é para você ter medo, nós não temos que ter medo de cair não, mas nós precisamos ser vigilantes. São duas coisas diferentes. Nós não temos medo de atravessar uma avenida movimentada, ninguém tem medo, mas a gente não significa que a gente atravessa de qualquer forma. A gente precisa parar, olhar, ver se não vem vindo nenhum carro e atravessar com cuidado, senão a gente pode ser atropelado. Da mesma forma na nossa vida espiritual, a gente precisa vigiar, não tenha medo, mas vigie, porque senão a gente pode ser atingido pelo inimigo das nossas almas. Amém, queridos? Essa é uma terceira lição que eu aprendo nesse texto. Não basta sermos fortes e corajosos, mas precisamos ser vigilantes, senão a gente pode ser atingido pelo inimigo, e não só a nossa vida, né? Porque nós estamos no exército, e se você é atingido, você pode colocar aí a vida do seu companheiro também em perigo. Outra coisa, você pode desanimar tanta gente, querido, né? Tem pessoas olhando para você, tem pessoas que se espelham na sua vida. Nós não somos nada, mas no Senhor sim. Por exemplo, eu sei que tem pessoas que olham para a vida do pastor Alexandre. Eu sei que tem, apesar de mim, eu sei que tem pessoas que olham para a minha vida, olham para a minha conduta, olham para o que eu tenho não só ministrado, mas como eu tenho andado. Eu sei que tem pessoas que se espelham naquilo que eu tenho imitado a Cristo, eu sei que tem pessoas que têm olhado. Agora você imagina se eu acabo caindo. Quantas pessoas que eu não posso levar a desanimar? Quantas pessoas que eu não posso desencorajar? A gente tem uma responsabilidade. E se a gente é atingido pelo inimigo,
a gente pode desencorajar, e muitos dos nossos amados irmãos, principalmente nós que estamos às vezes até à frente de um pelotão aí, a gente pode desanimar muitas pessoas. Amém, amados? Então essa é uma terceira lição que eu aprendo. Não basta sermos fortes e corajosos, mas precisamos ser vigilantes. 1 Pedro 5,8 fala sobre isso também. Eu quero abrir lá rapidinho, 1 Pedro 5,8, depois a gente volta em Juízes. Abre comigo, 1 Pedro 5,8. Olha o que diz o texto aí. Sejam sóbrios e vigiem. O diabo, o inimigo de vocês, anda ao redor como um leão, rugindo e procurando a quem possa devorar. Aqui não está falando, orem e leiam a palavra, meditem, que faz parte, mas aqui está falando sobre vigilância. Sejam sóbrios e vigiem. Outra versão diz, estejam atentos, tomem cuidado com o seu grande inimigo, o diabo, que anda como um leão rugindo à sua volta, à procura de alguém para devorar. O diabo ele só está procurando uma brecha, querido. Efésios 4:27 diz assim, não deis lugar ao diabo. Porque se nós darmos lugar ao diabo, ele coloca a unha suja dele, vai entrando e vai causando destruição. Não é que Deus não nos protege, não nos guarda, mas quem dá lugar? A palavra diz, não deis, é nós que podemos dar lugar. Então cuidado, vigie, porque o diabo ele anda ao redor, rugindo e bramando como leão, diz aqui, à procura de quem possa devorar. Aquele que está de pé, cuide que não caia. Precisamos ser sóbrios e vigilantes. Não deis lugar ao diabo. Amém, queridos? Vamos voltar lá? Em quarto lugar, quarta lição, que é a que eu aprendo aqui no verso 8. Juízes 7:8. Olha o que diz o texto. Gideão mandou os israelitas para as suas tendas, mas reteve os 300. E esses ficaram com as provisões e as trombetas dos que partiram. O acampamento de Midian ficava abaixo deles no vale. Mas o que eu quero enfatizar aqui, Gideão mandou os israelitas para suas tendas, ficou com os 300 e esses ficaram com as provisões. Deus concede, queridos, toda provisão necessária para a gente ir para a guerra. Seja qual for a guerra que nós estamos enfrentando, que nós vamos enfrentar, Deus nos concede toda a provisão necessária. Saiba disso, queridos. Eu gosto de um texto, Filipenses 4:19, que diz assim, o meu Deus há de suprir todas as suas necessidades, segundo as suas gloriosas riquezas em Cristo Jesus. Ele vai conceder toda a provisão necessária para que a gente vença essa batalha, para que a gente vença essa guerra. Amém? E por último, eu quero dizer aqui, em quinto e último lugar, lição. Eu quero dizer para vocês o que é que tipificam esses 300. Porque nós estamos falando aí sobre os 300, né? 300, os valentes de Deus. O que é que tipificam os 300? Do verso 12 ao verso 16, eu quero ler com vocês. Verso 12 ao verso 16. Os midianitas, os amalequitas e todos os outros povos que vinham do leste, haviam se instalado no vale. Eram numerosos como nuvens de gafanhotos. Assim como não se pode contar a areia da praia, também não se podia contar os seus camelos. Olha só. Gideão chegou bem no momento em que um homem estava contando o seu sonho a um amigo. Tive um sonho, dizia ele. Um pão de cevada vinha rolando dentro do acampamento midianita e atingiu a tenda com tanta força que ela tombou e se desmontou. Seu amigo respondeu, não pode ser outra coisa senão a espada de Gideão,
filho de Joás, o israelita. Deus entregou os midianitas e todo o acampamento nas mãos dele. Quando Gideão ouviu o sonho e a sua interpretação, adorou a Deus. Voltou para o acampamento de Israel e gritou: levantem-se! O Senhor entregou o acampamento midianita nas suas mãos. Dividiu os 300 homens em 3 companhias, pôs nas mãos de todos eles trombetas e jarros vazios com tochas dentro. E ele lhes disse: observe-me, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos os que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas trombetas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. O que é que tipificam os 300? Aqueles que confiam na palavra do Senhor, aqueles que confiam na palavra da sua liderança, não na sua força, aqueles que não ficam olhando para o tamanho do inimigo. Diz que eles eram como gafanhotos, não podiam nem contar os seus camelos, mas eles não ficaram olhando para o tamanho do inimigo, valorizando o seu poder, queridos, mas eles confiaram. Gideão chegou e falou: levantem-se, vamos lá, façam o que eu fizer, quando eu fizer vocês façam também. Gideão foi lá, ele viu a interpretação do sonho, ele viu o que estava contando, ele foi e deu uma palavra para os seus liderados, os seus liderados o seguiram. Esses 300, esses valentes tipificam as pessoas que confiam na palavra do seu Deus, que confiam na palavra da sua liderança. O que é que tipificam esses 300? Aqueles que lutam em unidade pelos interesses do reino de Deus, debaixo de uma liderança, buscando honrar a Deus e o seu líder. Olha o verso do verso 17 ao verso 20. E ele disse: observe, faça o que eu fizer. Quando eu chegar à extremidade do acampamento, faça o que eu fizer. Quando eu e todos que estiverem comigo tocarmos as nossas trombetas ao redor do acampamento, toquem as suas e gritem: pelo Senhor e por Gideão. Gideão e os 100 homens que o acompanhavam chegaram aos postos avançados do acampamento pouco depois da meia-noite. Assim que foram trocadas as sentinelas, tocaram as suas trombetas e quebraram os jarros que tinham nas mãos. As 3 companhias tocaram as trombetas e despedaçaram os jarros, empunhando as tochas com a mão esquerda e as trombetas com a direita. Gritaram: a espada pelo Senhor e por Gideão. É interessante que fala aqui: pelo Senhor e por Gideão. Honrando a Deus, querido. Mas uma preocupação que eu vejo aqui também, de honrar a Deus e honrar a sua liderança. Então tipifica aqueles que lutam em unidade pelos interesses do reino de Deus, debaixo de uma liderança, buscando honrar o Senhor, mas buscando honrar o seu líder também. Pelo Senhor e por Gideão. Meu líder, estou junto. Deus deu uma direção para o seu líder, Deus deu uma direção para o seu pastor, Deus deu uma guia para o seu líder. Fala: meu líder, estou junto com você. Estamos juntos nessa empreitada, estamos juntos nessa visão, estamos juntos nesse propósito, pelo Senhor, mas por Gideão, com o meu líder também, aquilo que Deus colocou no coração do meu líder. Estou junto, pastor. Estou junto nessa obra. Estou junto nessa obra, estou junto nessa missão que Deus colocou no seu coração. Queridos, isso é tão importante, sabe por quê? E aqui, me perdoem dizer aqui, não é colocar julgo ou apontar ninguém, não. Não é apontar ninguém, colocar julgo sobre ninguém. Mas eu acredito que nós estamos num tempo, às vezes onde as pessoas, muitos vão para a igreja, às vezes parece que como um consumidor, para ver o que eu vou receber hoje. Não que você não queira, não é errado você querer receber, mas às vezes vai como um consumidor. O que é que a igreja vai me oferecer? O que é que eu vou receber de palavra? O que é que eu vou me beneficiar? O que vai ser de bom? Né? O que eu posso aproveitar? O que está mudando na minha vida? Glória a Deus. Não estou dizendo que isso esteja errado, mas às vezes não falar: meu líder, estou aqui, estou junto com você. Qual que é o propósito que Deus tem para a nossa igreja? Estou aqui junto, pelo Senhor e por Gideão, com o meu líder, estou lutando junto. O que é que você precisa? Estou aqui junto. O que é que você precisa, pastor? Estamos juntos nessa. Como eu citei o texto de Timóteo, de Paulo falando ao discípulo Timóteo: Timóteo, meu filho amado, suporta comigo os sofrimentos.
junto comigo, suporta comigo os sofrimentos de Cristo Jesus. Combate o bom combate junto comigo, vem comigo, porque tem dores, tem os sofrimentos de Cristo que nós passamos, luta junto comigo, como um bom soldado de Cristo, suporta junto comigo. E às vezes as pessoas não querem. E nós precisamos, queridos, ter esse sentimento de família, de exército. Tem uma liderança, o pastor aqui, o seu líder, não significa que é o maior, que é o bambambam, não, mas é alguém que Deus colocou para direcionar, é alguém que Deus colocou para dar uma direção para o rebanho, para que você some com os seus dons, com os seus talentos, com aquilo que Deus confiou nas suas mãos, mas some, e juntos como exército, num só propósito, um só pensamento, um só coração, a gente alcance o que Deus tem para nossas vidas, como reino de Deus, como igreja do Senhor, pelo Senhor e por Gideão. Estou com Deus, estou na palavra de Deus, confio na palavra de Deus, mas eu estou junto com o meu líder, eu estou junto com o meu pastor, eu estou junto com o meu discipulador, eu estou junto com o meu líder de célula. O que é que você precisa? Estou junto, na alegria, na tristeza, no sofrimento, no momento de batalha, no momento que está difícil aí, mas eu estou junto. Eu não estou só aqui como um consumidor, eu estou aqui para somar, eu estou aqui como um soldado, os meus dons, os meus talentos, eu vou empregar isso na família, no exército, para que a gente avance, para que a gente vença juntos. Amém, queridos? Verso 21. No verso 21 diz assim: cada homem mantinha sua posição em torno do acampamento, e todos os midianitas fugiam correndo e gritando. Cada homem mantinha a sua posição. O que é que tipifica esses 300? Aqueles que mantêm sua posição em meio à guerra, querido, e não desistem em meio a um possível ataque do inimigo. Aqui é o que eu já estava falando aqui. Nós estamos enfrentando batalhas, e nas batalhas tem situações que vêm para nos desanimar. Tem situações que, olhando aos olhos nus, aos olhos carnais, fala: nós não vamos vencer. Presta atenção aqui, querido. Presta atenção você em casa. Tem situações que às vezes a gente vai enfrentar e fala: eu não vou vencer. Olha o tamanho do exército. Mas aqui fala: independente, eles se mantiveram na posição. Se mantenha na posição. Quando tiver difícil a batalha, se mantenha, não vá embora, não se acovarde. Vai chegar o tempo da vitória, vai chegar o tempo que Deus vai nos honrar. Honrarei aqueles que me honram, mas não saia da posição, se mantenha na posição que Deus te colocou. Não vá com Maria, vai com as outras, não vá com a maioria, vá na palavra do seu Deus, vá na palavra de Gideão, do seu líder, se mantenha firme, a vitória vai chegar. O que é que tipifica os 300? Aqueles que, além de fortes, corajosos, vigilantes, também são humildes. Juízes 8:1, capítulo 8, verso 1 ao verso 3. Eu não vou ler para a gente ganhar tempo, mas diz que aqui Gideão foi confrontado pelos seus próprios irmãos de outra tribo, falando: puxa, por que você não chamou a gente para ir para a guerra junto com vocês, tal? E Gideão fala para eles: ó, o que a gente fez não é nada perto do que vocês fizeram. Gideão ainda teve uma atitude humilde. Então são pessoas fortes, corajosas, vigilantes e pessoas humildes. Não é porque também ganhou uma batalha, se posicionou, que fica se achando em detrimento dos seus irmãos. Não, ele considera os outros, como diz lá também Filipenses 2:3, considere os seus irmãos superiores. Não fica se achando. O que é que tipifica os 300? Aqueles que, através das suas vitórias, encorajam outros a se juntarem a eles e a lutar contra o inimigo. Aqueles que, quando lutam em unidade, aterrorizam o inimigo. Olha o verso 22. Verso 22. Quando as 300 trombetas soaram, o Senhor fez que em todo o acampamento os homens se voltassem uns contra os outros com as suas espadas.
Mas muitos fugiram para Bet-sita, na direção de Zererá, até a fronteira de Abel-Meolá, perto de Tabate. Então, quando eles tocaram as trombetas, diz que os homens do exército inimigo ali acabaram se voltando uns contra os outros, com as suas espadas. Ficaram aterrorizados. Esses 300 tipificam, queridos, aqueles que quando lutam em unidade, aterrorizam os seus inimigos. E aqui eu quero concluir dizendo: todos aqueles que foram alistados no exército de Cristo, queridos, olha aqui para o seu pastor agora. Eu dei essa palavra aqui falando sobre covardes e medrosos, mas o foco não é nos covardes e medrosos, o foco é nos valentes. E eu quero que você olhe para mim aqui agora. Você que está em casa, eu quero que você preste atenção nisso. Todos aqueles, preste atenção, querido, todos aqueles que foram alistados no exército de Deus são valentes, são corajosos. E com isso eu quero dizer para você: ei, eu não sei o que você está passando. De repente você veio aqui hoje, de repente você está em casa, né, se sentindo diante dos problemas do inimigo que você está enfrentando, se sentindo um gatinho assustado, com medo, aterrorizado. É normal a gente sentir medo, só não deixa te paralisar isso. E eu quero dizer para você, eu quero que você saia se sentindo um leão aqui. Você não é medroso, você não é covarde, você é valente. Sabe por quê? Lá em 2 Timóteo capítulo 1, verso 7, diz que Deus não nos deu espírito de covardia, mas espírito de poder, de amor e de equilíbrio. Então, meu querido, você pode dizer para o seu inimigo, diga para Satanás, diga para os seus inimigos: eu não sou covarde, eu não sou medroso, eu vou avançar, eu vou conquistar, e eu vou viver o que Deus tem para mim, eu vou viver o melhor de Deus, e eu vou arriscar, ainda que muitas vezes eu me machuque nessa caminhada, nessa batalha, mas eu vou ter vitória, porque eu não sou covarde, porque o espírito de poder habita em mim, o espírito de graça, o espírito de amor habita em mim. Por isso nós não somos covardes, queridos, nós somos valentes de Deus, porque nós temos o Espírito Santo de Deus, o espírito de coragem habitando em nós. Então não permita, não deixe mais o medo te paralisar. Avance, arrisca aí, sai da zona de conforto, vai na palavra do teu Deus, ouça a palavra dele, vai na palavra da tua liderança. Se está de acordo com a palavra do teu Deus, vai firme, vai confiante, vai dar certo. Se é a palavra do teu Deus, vai dar certo. Saia dessa zona de conforto, vença o medo, não deixe ele te paralisar, não deixe ele te tornar infrutífero, porque você é um valente de Deus, o espírito de poder está sobre você. Eu quero por último citar um texto que eu amo demais. Josué capítulo 1, o verso 9. E eu quero que você, por um instante agora, feche os seus olhos, dentro do carro, aí fora, aí em casa. Feche os seus olhos, por favor. Feche os seus olhos. Eu quero que você ouça Deus falando para você agora. De verdade, eu quero que você ouça Deus falando isso para você. Josué capítulo 1, verso 9. Diz assim: filho, ei soldado, não fui eu que te ordenei? Não fui eu o seu Deus, o seu pai? Não fui eu que lhe ordenei? Seja forte, corajoso, não se apavore, nem desanime, porque o Senhor, o seu Deus, estará com você por onde você andar.
Seja forte e corajoso, não se apavore, não desanime, porque o Senhor, o seu Deus, a quem você aceitou como seu Senhor e Salvador, a quem te alistou nesse exército, Ele promete que vai estar com você por onde quer que você andar, e Ele não conhece derrota. Mateus 28:20 diz assim: e eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Eu estarei com você todos os dias, até a consumação dos séculos. Por isso, seja qual for a luta que você está enfrentando, seja qual for o gigante que está querendo te causar medo, te paralisar, te deixar infrutífero, você é capaz de vencê-lo, porque o Espírito do nosso Deus, porque o nosso Deus está conosco, e você é um valente de Deus. Você é um dos que fazem parte desses 300, que avança, que vence o medo, que conquista, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Pai, eu te louvo e te agradeço, por fazer parte desses 300, por fazer parte desse exército valoroso, exército de Cristo, porque hoje, eu não preciso mais deixar o medo me paralisar, eu posso avançar e pelo poder do Teu Espírito, conquistar tudo aquilo que o Senhor tem preparado para a minha vida, e viver o melhor do Senhor, e ser frutífero, e ser canal para encorajar a outros, Pai, a viverem o melhor do Senhor e a frutificar. E é isso que eu declaro sobre este povo, é isso que eu declaro sobre esta igreja, é isso que eu declaro sobre a vida daqueles que estão nos vendo através da internet, é isso que eu declaro: ser forte, ser corajoso, porque o Senhor está com você. O Espírito do nosso Deus é com você, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Você pode aplaudir o nosso Senhor? Glória a Deus. Aplauda mais forte, querido. Nós te louvamos, Senhor, nós te agradecemos. Obrigado pelo Teu Espírito sobre as nossas vidas. Obrigado, Pai, porque em Ti nós somos fortes no Senhor. Somos fortes em Ti, Pai, e nós vamos vencer esses gigantes que tentam nos parar. Obrigado, Senhor. Obrigado, nós Te louvamos, Te bendizemos, em nome de Jesus. Amém e amém. Glória a Deus. Eu quero despedir vocês e nós vamos encerrar com uma canção. Amém? Estenda assim as suas mãos. Que o Senhor os abençoe e os guarde. Que o Senhor faça resplandecer sobre vocês o seu rosto e os conceda graça, força. Que o Senhor volte para vocês o seu rosto e os dê a paz. Assim eu os abençoo, em nome de Jesus. Amém e amém.